Então, aí sim, mudamos de intensidade sonora, lembram esse I aqui, esse zero, que é o que? Potência sobre a área, isso é intensidade sonora, para nível de intensidade sonora. Ou, em alguns casos, vocês vão ouvir falar em nível sonoro. Então, são essas duas grandezas, intensidade sonora, nível de intensidade sonora, que o nível de intensidade sonora também é chamado de nível sonoro. O pessoal da engenharia chama muito de nível sonoro, tá? Quando for exercício de física, normalmente vocês vão falar em nível de intensidade sonora. Agora, em engenharia, é mais nível sonoro. Então, aqui nós temos a definição para nível de intensidade sonora. Nós chamamos normalmente de beta, aparece também como um N, às vezes, muitas vezes aparece como um N de nível, né? Mas vamos caracterizar aqui como o livro de vocês. Beta, ele é igual 10 vezes log de I sobre zero. E é a intensidade que eu estou tratando, a intensidade que eu estou falando, a intensidade que a minha caixa de som está ligada, a intensidade que eu estou falando. E zero é aquele 10 na menos 12. Vocês vão notar que existe uma diferença entre o livro de vocês. O livro de vocês ele não coloca esse 10 aqui, tá? Depois ele introduz esse 10 no meio do texto. Mas é porque esse 10 ele está nessa relação para que nós possamos usar essa unidade, decibel, tá? Decibel. Então o 10 está aqui nessa unidade aqui, escondido aqui, decibel. Para que a gente possa usar decibel, a gente multiplica isso aqui por 10. Senão nós estaríamos trabalhando com bel. Tá? E agora vamos entender um pouquinho dessa relação. Bem tranquilo. Então vamos lá. Se eu tenho uma intensidade igual a I0, né? Esses dois aqui são iguais, então eu jogo nessa equaçãozinha aqui, ó. Beta igual a 10 log de I sobre 0. Isso vai ser 10 vezes o log de 1. I sobre 0 é 1. Então o beta vai ser 0 decibel. 0 decibel. Agora, vamos mudar um pouquinho aqui. Ó. Se eu colocar agora 10 e 0. Se eu colocar 10 e 0, eu vou ter aqui ó, 10 e 0 aqui em cima. Se eu tenho 10 e 0 aqui em cima, e 0 com i 0 corta, fica log de 10. Log de 10, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para vocês lembrarem alguma coisa aqui de logaritmo. Log de A na base B é igual a C. Isso significa o quê? Que B elevado a C é igual a A, correto? Então, se eu tenho aqui, vou fazer aqui embaixo, log de 10, esse log é na base 10, é igual a um x, vou colocar assim, então 10 elevado a x é igual a 10. Quanto vale esse x? Vale 1. Portanto, x é igual a 1. Então, aqui eu tenho log de 10 igual a 1. Então, fica 10 vezes 1, 10. Mesma coisa aqui, ó. Substituir, ó, para i igual a 100. 100 vezes. Então, aqui eu tinha um mosquitinho, aqui eu tenho 10 mosquitinhos, agora eu tenho 100 mosquitinhos. Todos na mesma sala. Então, eu vou ter aqui 100 e 0. Da mesma forma, i 0 com i 0 corta, fica log de 100. Log de 100 é 10 na 2. Log de 10 na 2 na base 10. Isso é igual a x. Então, 10 elevado a x igual a 2. Portanto, 10 elevado a x igual a 10 elevado a 2. Portanto, x igual a 2. Só deu um problema aqui. Então, se x é igual a 2, então log de 100 a 2, 2 vezes 10, 20. Mesma coisa aqui, ó, 1000. Corto i 0 com i 0, sobra log de 1000. Log de 1000 é 10 na terceira. Então, aqui é 10 na terceira. Aqui vai ficar 10 na terceira. Aqui vai ficar 3. Então, aqui log é 3 vezes 10, 30 decibéis. Ok? Então, aqui essa relação é importante que vocês aprendam a trabalhar com as propriedades do logaritmo, vocês vão ter que revisar as propriedades do logaritmo, e para ajudar vocês aqui eu coloquei algumas coisas sobre intensidade sonora. Esse aqui fala sobre a grafia correta das unidades de medida, né? Decibéis ou decibéis. Aqui vocês vão dar uma olhada sobre isso. E aqui também um artiguinho sobre trabalhar com
nível de intensidade sonora, algumas continhas que vocês podem fazer aí, ok? Aqui nós temos o nível de intensidade sonora para a gente ter uma ideia do que significa isso. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês antes de seguir. Percebam que eu multipliquei, né, por 10 e por 10 o número de mosquitos na mensal. No entanto, eu não multipliquei por 10 o nível de intensidade sonora. E é isso que eu percebo. Nós percebemos, lembra que eu falei para vocês lá que o nosso ouvido não tem escala linear, a nossa escala é logarítmica? Nós percebemos isso. Então, se eu tenho uma caixa de som com um determinado nível de intensidade sonora, por exemplo, 80 decibéis, e eu coloco duas caixas de som iguaizinhas, eu não vou ter 160 decibéis. Tá? Isso vocês vão aprender a fazer essa conta, porque nós não vamos perceber o dobro, ok? Então vamos lá para um exemplo, para a gente entender isso aí. Ó. Quando eu tenho nível baixo, né? Recomendado aqui em azul, ó, uma biblioteca, 30 decibéis, um ronco moderado, 50 decibéis, conversa normal, 60 decibéis, um ronco alto aqui, ó, nessa mesma faixa de 60 decibéis, né, que incomoda em outros ambientes. Agora, trânsito de avenidas, ó, essa conversa normal aqui não é vocês em sala já está lá em cima. Trânsito em avenidas, eu tenho aqui 85 decibéis. Então, uma festa, né? 90 decibéis, podendo superar até 115. Claro que tem festa e tem festa, né? Depende. Ronco mais alto, já registrado, 93 decibéis. Deve ser um inferno isso aqui, né? Britadeira, uma serra elétrica, 100 decibéis. Um motor de avião, 140 decibéis. Então, a gente já vê que isso aqui é alto, muito alto, um valor intenso, tá? E agora vamos entender o seguinte, eu falei para vocês lá que existia um limite em que o ouvido percebia a frequência, né? Um limite mínimo para infrassom, um limite máximo para a partir dali a ultrassom, só que cada ouvido muda de um para o outro. E aí vocês também podem me perguntar, mas e o nível de intensidade sonora? Também depende. Vocês já perceberam, tem gente que você tem que falar mais alto, tem gente que você tem que falar mais baixo. Mas, na média, o ser humano apresenta uma curva mais ou menos como essa. O que diz essa curva aqui? Ó? Nível de intensidade sonora em decibéis e a frequência. Quando eu tenho uma frequência baixa, vamos colocar aqui 1000 Hz. 1000 Hz é um agudo. Esse 1000 Hz aqui, eu vou ter lá um nível de intensidade sonora baixo. Então, com isso aqui eu consigo ouvir, tá? Um nível de intensidade sonora bem baixo, com isso aqui eu consigo ouvir. Se eu for aumentando o nível de intensidade sonora para 1000 Hz, eu vou estar aqui, ó, com isso aqui, ó, com esse valor eu começo a sentir dor. Tá? Aqui eu tenho dor, limiar da sensação dolorosa. Aqui eu sinto dor, algo acima de 120 Hz. Então aqui eu tenho que cuidar com isso. O que significa? Se eu diminuir a frequência, for para 100 Hz, eu vou conseguir ouvir só nesse nível de intensidade sonora. Se eu for lá para 10.000 Hz, nesse nível de intensidade sonora. Tá? Então eu tenho essa aqui. Nós ouvimos o que está aqui dentro. O que está aqui dentro é confortável. O que está dentro dessa curva vermelha aqui é confortável. Frequências que estão fora é desconfortável. E o que nós percebemos? Que para baixas frequências, né, conforme nós vamos aumentando, tem baixa frequência que a gente não ouve nada. Assim como tem acima de 20.000, a gente não ouve nada também. Mas conforme eu vou aumentando a frequência, eu vou diminuindo o meu limiar. Lá, eu não preciso de uma fonte tão intensa para que eu possa ouvir. Nossa melhor audição está aqui, ó, entre 2.000 e 5.000 Hz. É a nossa faixa de audição ótima para alguns, né? Para mim já passou. Da mesma forma, então, como a gente está vendo, esses limites dependem da frequência do som
e também depende de fatores fisiológicos. Eu coloquei aqui idade, mas não é só idade não, tá? Existem N outros fatores fisiológicos aí que interferem. E obviamente aqui eu tenho para vocês darem mais uma olhada nisso aí. Aqui eu não vou resolver esse exercício com vocês, eu vou deixar ele para vocês, mas eu vou chamar a atenção de vocês sobre uma coisa. Lembra que eu falei inicialmente sobre a confusão que é a intensidade sonora, o nível de intensidade sonora? Vamos lá. Durante um jogo de futebol, ele fala que a intensidade sonora é próxima de 80 decibéis. Opa, intensidade sonora, nós aprendemos que ela era watt por metro quadrado. Então ele está falando nisso? Não. Ele está falando em 80 decibéis. Ok? Já começou aqui. Supondo que no momento do gol a intensidade sonora torne-se 1000 vezes maior. 1000 vezes maior, olhando para aquilo ali, eu interpretaria que eu tenho um beta linha é igual a 80.000 decibéis. Nós vimos nessa figura aqui que eu tenho aqui 140 decibéis para um motor de avião, que eu tenho aqui o limiar da dor, está em torno disso, 140 decibéis. Como que eu vou ter 80.000 decibéis? Então está errado. O que significa essa intensidade sonora? Essa intensidade sonora significa o seguinte, antes do gol, eu tinha I igual a um valor tal, correto? Depois do gol, eu vou ter um I', que vai ser o quê? Esse sim vai ser 1000 vezes I. Tá? Então há um problema na nomenclatura no próprio exercício aqui. Tá? Ele fala em intensidade sonora e mistura as coisas aqui. E eu tenho que estar esperto para saber o que está acontecendo. Tá? Se eu estou falando em decibéis, é óbvio que eu estou falando em nível de intensidade sonora. Se eu estou falando que a intensidade sonora aumentou 1000 vezes, eu não posso ter 80.000 decibéis. Então, o que eu tenho que ter? Eu tenho que multiplicar. Na verdade, ele está falando desse 1000 vezes, ele está falando da intensidade sonora mesmo. Ok? Beleza? Então era isso. Por hoje é só. Resolvam esse exercício e mais tarde a gente conversa. Abraço para todo mundo. Tchau, tchau.